Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e neste canal eu trago dicas sobre preparação para concursos públicos. Eu andei um tempinho sumida aqui do canal, não havia trazido mais vídeos, mas hoje, para compensar, eu trago um vídeo com conteúdo super legal, eu acredito que vai ajudar muita gente. A ideia desse vídeo surgiu depois que eu recebi uma pergunta aqui no canal, questionando se dava para realizar simulados através do Tec Concursos. Até o momento eu sabia que dava para configurar alguns filtros, né? Você selecionar quantas questões você quer deixar no caderno, por matéria, etc. Só que eu nunca tinha realizado um simulado através do Tec Concursos. Então, após essa pergunta que eu tive aqui no canal, eu resolvi testar, ver se dava para fazer um simulado mesmo e como ficaria, né? Então, realmente dá para fazer simulados no Tec Concursos e fica muito melhor do que qualquer simulado de cursinhos. Porque, na minha opinião, o problema dos simulados de cursinhos é que eles aprofundam, às vezes, muito, né, em conteúdos que não são necessários. Então, né, eles utilizam a justificativa de que, quanto mais bem preparado você tiver, melhor. Mas isso não se aplica em todos os casos, porque às vezes você vai lá e faz um simulado e toma uma bomba, né, vai mal no simulado, e isso te frustra, te desanima, né? Já aconteceu comigo assim. Você fica resolvendo várias questões, vai super bem, e daí chega lá no simulado e tem uma nota ruim, fica uma coisa um pouco incoerente e te desanima, né? Então, com certeza, eu prefiro, né, essa forma de realizar simulados através do Tec Concursos. Quanto a simulados, eu acho uma ferramenta bem legal sim, porque você simula, né, como se estivesse no dia da prova. O ideal é que, né, você fique naquele momento, no maior silêncio possível, que você tenha só o seu material de prova, né, o seu simulado, a sua caneta, a água, né, aquela coisinha que você leva para comer no dia da prova e simule como se fosse realmente um dia de prova, né? E é legal bastante também para testar os conhecimentos, porque ali, né, num simulado de prova, você vai ter contato, né, ao mesmo tempo com todas as disciplinas, né? E isso é bom para você descobrir em qual ponto você precisa melhorar e testar também a sua resistência, né, para ficar 3, 4 horas sentado. Claro, você pode levantar para ir ao banheiro, né, como você faria numa situação de prova, mas a princípio você tem que ficar ali sentado, resolvendo e, né, sem distrações. Então, é bom também o simulado para testar essa resistência, né, para você chegar no dia da prova já mais preparado para isso, né, para resolver com concentração, né, enfim. Então, o que é necessário para a gente conseguir fazer esse simulado no Tec Concursos? O simulado ele não vem pronto, obviamente, a gente que constrói o simulado, e isso que é a parte legal, porque você vai filtrar realmente o que cai no seu edital e vai fazer um simulado totalmente direcionado. Eu vou mostrar para vocês como funciona na plataforma, vou explicar como dá para fazer, mas o principal que vocês precisam ter para criar esses cadernos de questões de simulados é o edital em mãos. Aqui tá o meu conteúdo programático, na verdade, né, não é todo o edital. Você vai delimitar, você vai filtrar lá o seu simulado apenas pelo que realmente cai no seu concurso, né, o que tá cobrando no seu conteúdo programático. Mas antes de mostrar para vocês como funciona a criação desse caderno de simulados no Tec Concursos, eu quero lembrar para vocês que eu tenho cupom de desconto no Tec Concursos. Você utilizando o cupom Luana Vargas, você garante 10% de desconto na assinatura de qualquer um dos planos, tanto o básico quanto o avançado. Então, se você ainda não é assinante do Tec, tá aí uma ótima oportunidade para você assinar e com um desconto, né? E poder fazer junto comigo aqui o simulado conforme eu vou ensinar. Então vamos lá, pessoal, na plataforma que eu vou mostrar para vocês como funciona e como fazer um ótimo simulado que realmente teste os seus conhecimentos e não, né, cause aquela frustração como eu comentei. Então, pessoal, como eu falei, folhinha... Gente, essa minha folha tá horrível, a minha folha do conteúdo programático. Mas folha boa é assim, surrada mesmo, marcada com água, bem grifada. E vamos lá, vamos filtrar tudo que cai na prova e criar os simulados. Então, aqui eu já tô na página de questões. Eu vou criar uma nova pasta, que então nessa pasta a gente vai salvar todos os cadernos de simulados que nós vamos fazer. A gente vai fazer mais de um, isso que também é bem interessante. Ao invés de toda vez que a gente for fazer um simulado, a gente fazer um novo caderno, a gente vai criar já vários cadernos de simulados e toda vez que você fizer um novo simulado, já vai ter um caderno pronto, uma prova pronta para você realizar. Entramos aqui, vamos lá em nova pasta.
Então, vamos colocar aqui um nome. Como eu já tenho uma pasta de simulados, vamos colocar o nome de Cadernos de Simulados. Ok. E vamos criar um novo caderno. Então, aqui vamos iniciar. O primeiro conteúdo que tem aqui é português, né? Então, vamos filtrar aqui, português. Tá. Aqui, vou filtrar tudo que eu sei que cai pro meu concurso. Cai todo o conteúdo de ortografia, fonética não, morfologia, cai tudo sobre morfologia, colocação pronominal, semântica. Aí você vai selecionando tudo que tá no seu conteúdo programático e cai. Sintaxe também cai tudo sobre sintaxe, pontuação, regência, no caso, nesse meu edital cai quase tudo, né? Concordância, vozes verbais, coerência, coesão, tipo de discurso também cai. Isso aqui eu também vou selecionar, porque são conteúdos que caem também, partícula C, vocábulo como, vocábulo que, interpretação de texto cai muito, porque a minha banca é FCC, então cai muito interpretação de texto. Tipologia e gênero textual também, paralelismo, reescrita de frases cai demais também, clareza e correção também cai demais. Questões mescladas e é isso, tá? Então, selecionei aqui tudo que cai, né, na disciplina de português. Então, aqui continuo na matéria e assunto e vou para o próximo conteúdo, que seria raciocínio lógico. Aqui, o meu edital é assim, bem nebuloso quanto a raciocínio lógico. Pode cair tudo quanto é coisa. É um edital bem assim, confuso quanto à parte de raciocínio lógico. Os professores mesmo falam. Então, aqui, quanto a raciocínio lógico, eu vou colocar tudo, tá, pessoal? Todo o conteúdo de raciocínio lógico. Mas, como eu falei, peguem o edital de vocês e olhem certinho para ver, para selecionar só o que cai, tá? Matemática também, vamos ver aqui, porque o meu é raciocínio lógico e matemático. Então, vou selecionar aqui o que cai na parte da matemática. Então, cai sobre porcentagem, proporcionalidade também cai no meu edital. Unidade de medida. Bom, o meu edital pode cair de tudo, como os professores falam. Então, assim, vamos fazer melhor. Ao invés de selecionar aqui, um por um, eu já vou selecionar todo o conteúdo de matemática de uma vez. Vamos para o próximo assunto, que seria direitos das pessoas com deficiência. Direitos das pessoas com deficiência, se eu não me engano, no TEC, tá como direitos humanos. Deixa eu puxar por direitos humanos. Aqui, na verdade, eu não consegui encontrar, vamos puxar pelo número da lei. 10.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso mesmo. A outra lei que cai é a Lei 10.098, outro conteúdo dentro de direito da pessoa com deficiência, que é a questão da acessibilidade, entre essa lei também. E a outra lei é a 10.048, que é sobre atendimento prioritário. Então, vai aí uma dica, se cair noções de direito da pessoa com deficiência ou direitos das pessoas com deficiência, filtrem pela lei, que é mais fácil, né? Se no seu edital indicar as leis que estão sendo cobradas. Então, vamos para a próxima matéria, direito administrativo. Então, aqui, regime jurídico, atos administrativos, poderes e deveres. Ó, pode ver que já tem 190 mil questões aqui. Organização administrativa. 2000 anos depois. Tá, então terminei aqui de aplicar o filtro de matéria e assunto. Então já deixo aqui uma dica para vocês, pessoal. Coloquem os outros filtros antes e deixem esse filtro de matéria e assunto, se possível, para o final. Porque como eu coloquei todas as matérias, filtrei tudo, acabou puxando muitas questões, mais de 290 mil, e o site começou a ficar um pouco pesado, um pouco lento, né? Então, é melhor aplicar por exemplo, filtrar primeiro português e aplicar os demais filtros, e depois voltar no filtro de matéria e assunto e aplicar as outras matérias. Eu acho que fica melhor dessa forma. Então, aqui vamos para o filtro de banca.
No meu caso, a banca é a FCC. Eu acho importante filtrar pela sua banca, porque como o simulado realmente é para simular uma situação de prova, então nada mais justo que seja você responda questões da forma exata como a sua banca costuma cobrar. Órgão e cargo, eu não acho interessante filtrar, tá? Ano, acho interessante filtrar assim até, vamos ver quantas questões vão aparecendo. Pode filtrar até, sei lá, 2014, acho que já 2013. Até 2013 tá o nível de cobrança da FCC tá mais ou menos o mesmo, né? Então aqui, pessoal, aqui eu vou deixar um pouco a critério de vocês em utilizar esse filtro de área, mas eu vou preferir dessa vez não utilizar esse filtro. Como eu vou preferir aplicar o filtro de ensino médio, o filtro de escolaridade, aí eu não vejo necessidade de estar aplicando esse filtro, tá? Então, vou deixar esse filtro em branco, mas se vocês preferirem, podem colocar. No meu caso aqui, eu vou preferir estar filtrando só por ensino médio, tá? Que já vai trazer bastante questões. E, por exemplo, assim, direito administrativo, para um concurso do legislativo, ou do judiciário, ou de policial, eu acredito que não tenha uma diferença muito grande. Onde vai ter mais em disciplinas mais específicas do órgão. Então, por exemplo, direito penal, né, para a área policial e para a área de tribunais é cobrado de uma forma diferente. Mas, mesmo assim, eu vou preferir aplicar só o filtro de ensino médio, que eu acho que já vai estar mais voltado para o nível de cobrança da minha prova, tá? Então, aqui apliquei o filtro da escolaridade. Formação, não precisa. Região, também não vou colocar esse filtro, tá? E aqui, esse último filtro é muito importante, tá? Sempre remover as anuladas e remover as desatualizadas. Se vocês quiserem também garantir que vão ter no seu caderno só provas comentadas, você filtra também remover não comentadas. Vamos ver aqui. Ó, se a gente colocar esse filtro, não comentadas, diminui pouco o total de questões, né? Porque no TEC tem bastante questões comentadas. Então, vamos deixar esse remover não comentadas também. Os demais filtros não precisa. Então, aqui a gente aplicou os nossos filtros e o que vai ser o mais legal aqui. A gente vai nesse botão aqui, ó, que é onde a gente vai conseguir realmente criar um simulado. A gente vai nesse botão aqui, configurar caderno, e aqui a gente vai selecionar o total de questões de cada disciplina que vai ter no nosso caderno. Você tem que ter uma noção de quanto mais ou menos cai em cada disciplina, o total de questões que cai em cada disciplina na sua prova. Então, isso você, né, os professores costumam dar uma média de questões, ou você consegue analisando a prova, né, anterior do seu órgão. Então, aqui, no meu caso, caem 20 questões de conhecimentos básicos e 40 questões de conhecimentos específicos. Eu já sei mais ou menos a divisão que a FCC costuma fazer, né, entre essas disciplinas e também conhecendo a minha prova anterior. Então, aqui, ó, vou começar por português. Eu imagino que português vai cair umas 12 questões, tá? Aí, em conhecimentos básicos, tem raciocínio lógico. Eu acredito que raciocínio lógico vai cair umas 6 questões. Então, aqui já deu 18. E mais 2 para noções de direito das pessoas com deficiência, que é aqui os direitos humanos, ó, tá? Então, 12 mais 6 dá 18, mais as duas, 20. Fechou as 20 questões de conhecimentos básicos. E aqui, vamos para as de conhecimentos específicos. De acordo com a última prova, de acordo com o que eu imagino que virá, acredito que virá umas 8 questões para direito administrativo, umas 8 para direito constitucional, que é o que costuma ser mais cobrado. Aqui para direito penal, eu aposto umas 6 questões. Aqui em direito processual penal, mais umas 6. Ah, aqui teve um probleminha, né? Porque como eu coloquei matemática e raciocínio lógico, então ficou separado, né? Então, como são 6, né, que eu aposto que vai cair raciocínio lógico e matemática, então eu vou botar 2 para raciocínio lógico e 4 para matemática. Eu aposto que cai 6 questões ao total para raciocínio lógico e matemático. Mas eu acredito que vai cair mais para matemática do que raciocínio lógico. Então, por isso eu tô botando 2 para raciocínio lógico e 4 para matemática, tá? Então, vamos voltar aqui para as matérias de conhecimento específico.
Então, direito processual civil, acredito que vai cair umas 6 questões. Para direito civil, mais umas 6 questões. Então, ó, fechou 60, tá? Eu acredito que caia em conhecimentos específicos mais de direito administrativo e constitucional. As demais, eu dividi o mesmo total de questões, nas demais de conhecimento específico. Português, 12 questões. Raciocínio lógico e matemático, 6 questões. E direito das pessoas com deficiência, 2 questões, que aqui tá como direitos humanos. Aí você vai aqui, ó, gerar cadernos em série. E aqui esse meu primeiro vai ficar como simulado 1. É o primeiro caderno. É muito importante você selecionar esse gerar cadernos em série, porque é o que vai possibilitar gerar vários cadernos de simulados, como eu comentei. Então, aqui, vou gerar caderno. Vai gerar o meu primeiro caderno. Ó, simulado 1 com 60 questões criado. E daí, depois disso, vai voltar tudo pro começo, ó. Daí você vai ter que selecionar de novo. Então, aqui, como a gente falou, direito processual civil, eu coloquei 6. Raciocínio lógico, matemático, 2. Matemática, eu aposto em 4. Direito civil, 6. Constitucional, 8. Administrativo, 8. Penal, 6. Direitos humanos, que é noções de direito da pessoa com deficiência, 2. Processual penal, 6. E português, 12. Fechou aí 60? Fechou, tá? E aí, agora, de novo aqui, ó. Vamos criar o meu simulado 2. Com os mesmos filtros, eu já vou criar o segundo caderno de questões. E gero o meu caderno. Ó, simulado 2 com 60 questões na pasta caderno de simulados, tá? E vocês vão fazendo isso, pessoal. Vão depois aplicando de novo o total de questões em cada disciplina e vão criando quantos simulados quiserem. E vão salvando naquela pasta. Isso é bem legal. Então, vamos ver onde é que ficou salvo lá. Vamos em questões. Vamos procurar a nossa pasta. Essa aqui, ó, caderno de simulados. Tá aqui os nossos 2 cadernos, simulado 1 e simulado 2. Vamos abrir aqui o simulado 1. Ó, aí abriu primeiro a disciplina de direito administrativo. E, né, eu gosto de imprimir, porque eu gosto de simular uma situação de prova mesmo, com a prova impressa. Então, é só você ir aqui, ó, nesse botãozinho de imprimir. Aí, aqui, ó, muito importante, sempre vai estar selecionado aqui, mas você já confira. Imprimir gabarito consolidados no fim do caderno, porque você não vai ficar querendo colar no simulado, né? Então, nada de ver o gabarito antes de fazer a prova inteira. Então, aqui, o gabarito vai ficar consolidado no fim do caderno. Imprimir assunto, é melhor não imprimir, porque às vezes imprimir o assunto também te ajuda a responder a questão. Então, bota não imprimir o assunto. Tamanho da fonte, você pode selecionar aqui, normal, grande. Eu vou deixar aqui o normal. E aqui, você não remove nenhuma, tá? Número máximo de questões, 60, tá? Imprimir. Aí, aqui, gerou o simulado, ó. Simulado 1, com o nome que você colocou, tá? Não apareceu o assunto. E aqui, ó, filtrou. Primeiro, direito administrativo, depois direito civil, depois constitucional, penal. Aqui os direitos humanos, aqui daí ficou matemática e português pro final, isso mesmo, ó. Se você gosta de resolver português e matemática primeiro, é só, né, começar dessas outras aqui. Ali você consegue também, inclusive, selecionar a partir de qual questão você quer imprimir, né? Também dá para mudar a organização aqui, pelo que eu entendi, tá? E aqui, daí lá no final vai ter o gabarito, ó. Ó. Aí, aqui no final, tem o gabarito para você corrigir depois. E aqui, outra coisa legal, que depois você consegue ir na estatística e ver o total de acertos em cada uma, o percentual, né? Então, aqui você vai em estatística. Por exemplo, digamos que eu tenha feito o simulado na data de hoje. Então, vou selecionar aqui, ó, hoje. Hoje e filtrar. Esse foi o total de questões que eu resolvi hoje, bem pouquinho, né? E ainda errei bastante, por sinal. Tive um desempenho bem ruim. Eu resolvi 32 questões, então aqui iria aparecer, né, se eu tivesse feito o simulado, todas as disciplinas do simulado, percentual de acerto. Aqui dá para até filtrar, ó, pontos fortes, pontos fracos, tá? Dá para exibir só o gráfico, só o texto,
ou só o peso. Tá bem legal, assim, essa aba aqui de estatísticas do TEC. Eles andaram modificando ultimamente, ficou bem legal. Então, é isso. Simulados prontos. Agora, bora treinar. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que possam fazer os simulados aí na casa de vocês e auxiliem, né? Seja mais uma ferramenta para auxiliar nos estudos. Se gostaram do vídeo, já sabem, né? Curtam, se inscrevam aqui no canal. Ative também o sininho para receber a notificação de vídeos novos. Espero ver vocês numa próxima. Bons estudos para nós. Um beijão!